Olá, bom dia. Bem-vindos à Complexidade. Aula 10. Hoje o nosso tema é caos. Inclusive, eu estava lembrando que essa ideia de falar assim, bem-vindos à complexidade, eu peguei isso o Steven Strogatz tem um curso sobre teoria do caos, ele tem um livro-texto que é usado em matemática de teoria do caos, e ele tem uma série na TTC, de Great Teaching Courses, alguma coisa assim, e ele começa cada episódio falando assim, Welcome to Chaos, Welcome back to Chaos. Então, dali que eu peguei essa ideia. Então, hoje vai ser caos, inclusive eu vou me basear bastante pelo menos num pedaço nessa série dele sobre caos. Antes disso, vamos acertar aqui algumas coisas. Semana que vem tem carnaval, né? Então, quarta-feira não tem aula. Embora pelo que eu vi, o calendário da UNB tem aula quarta-feira, porque o semestre está mais apertado, mas a minha experiência é que, se bem que aqui é online, mas eu no começo eu era valente, tentava assim, vamos fazer aula, e não precisa, e eu perguntava para os alunos de FEB, por exemplo, 80 alunos, se eu der aula quarta-feira, quem vem? Aí todo mundo, eu venho, assim, achava quarta-feira não aparecia ninguém. Então, eu que era muito ingênuo. Então, quarta-feira não tem aula e sexta-feira também não vai ter aula pela seguinte razão. Eu vou apresentar aquele seminário do grupo de política e economia ao meio-dia. E fica, eu até podia tentar fazer aula e apresentar, mas geralmente depois da aula já estou exausto. E eu vou apresentar um trabalho que é sobre o uso de dados como texto e como é que mede novidade, como é que é um texto que eu ia usar, eu ia apresentar de qualquer jeito, né? Que é emergência de novidade, emergência de inovação. Então, em vez de dar aula, quem quiser assistir pode assistir a apresentação. É meio-dia, do meio-dia a 1. Então, vai ter o link para isso tudo. Então a gente tem aula hoje é quarta, tem aula sexta, eu já vou explicar o que eu estou pensando. E daí a gente quem quiser ver esse seminário na sexta, daí a gente volta na outra quarta. O que eu estou pensando, hoje vai ser caos. Então vai ser vou tentar pegar toda essa parte de caos em uma aula só. Dessa parte conceitual, instrumental, que é importante, eu acho, para a complexidade. Esse negócio atrás de mim, a gente vai ver de onde apareceu. Esse caminho, Path Doubling Route to Chaos. Então, vai ter isso. A gente já fez um dos temas, já foi apresentado, semana passada a gente fez, funcionou bem, eu gostei bastante da nossa sessão lá, tem bastante participação e ideias surgindo. A próxima que eu estava pensando em fazer seria educação. Eu tenho pensado bastante sobre educação. Então, eu queria perguntar, deixa eu olhar aqui no... Deixa eu botar aqui. Eu tenho muita coisa aberta aqui, deixa eu estar aqui. Então, está aqui. A lista de temas está aqui. Então, a gente já tem algumas. Eu pensei em fazer educação. Eu queria perguntar para o Guilherme. Eu botei o seu nome aqui, que você fez aquela apresentação lá do Moran. Você quer fazer esse tema? Ótimo. E eu não sei se João Vitor, eu não sei se essa pessoa tinha interesse em educação também. Não sei se o João está aí agora, ou que podia ser... Tenho interesse, sim. Eu estava pensando em fazer um seminário sobre aprendizado coletivo, não sobre aprendizado social, mas eu tenho interesse em educação também. Tá, então, o que eu iria sugerir seria o seguinte, que aí na próxima aula, o que eu vou fazer, eu apresentaria, assim, vou preparar um negócio de
eu nunca pensei muito sobre educação e complexidade, mas o mais que eu penso, você vê que toda essa disciplina é aprendizado social, é finanças sociais, é copiar e surgimento de cérebro coletivo. Então, isso tem muito a ver com a educação, tem tudo a ver com a educação. Então, na próxima aula, eu apresentaria uma coisa assim eu vou preparar assim, como é que economia trata a educação, qual é a visão tradicional de educação, e aí botar tudo que eu sei, tudo que eu consigo pensar sobre complexidade e educação. Então, eu apresentaria isso e todo mundo já poderia participar nisso se quisesse. Mas aí, quando a gente voltasse, não na próxima semana, que é carnaval e não tem aula, mas aí lá na outra quarta-feira, daí tanto o Guilherme como o João poderiam... a gente faria assim, vocês viriam com alguma ideia, a gente discutiria. Né? Não precisa, de novo, não é uma coisa toda preparada, toda pronta. O que a gente quer chegar é justamente numa pergunta, a gente não quer chegar numa resposta, a gente quer chegar que tipo de pesquisa se poderia fazer em complexidade e educação. Qual que é a pergunta? O que a gente poderia perguntar e como que a gente poderia pensar em responder isso? Então, tanto o Guilherme viria com isso, e aí todo mundo contribuiria, e o João Vitor também, e a gente vê o que emerge. Às vezes, as coisas que eu apontei podem sugerir alguma ideia, ou justamente uma crítica, de mostrar que isso é um jeito que a gente não quer abordar a educação em complexidade. Então, vocês topam isso, Guilherme e João? Então, fica, não semana que vem, na outra quarta-feira a gente faz isso, e aí semana que vem eu já começo a botar algumas indiretas. Isso vai me forçar a pensar sobre educação, e é bom isso, porque o que eu queria fazer nessa disciplina, que eu não fazia nas outras de complexidade, as outras eu ficava só nos conceitos, só nas ideias e nos instrumentos, e a gente não aplicava. Isso vai forçar. Mas em política pública, em pesquisa útil para as perguntas que um economista faria e que um formulador de políticas públicas faria, o que adianta a complexidade? Complexidade adiciona alguma coisa? Economia da educação é extremamente avançado em economia. Tem instrumentos, mede-se muitas coisas. Por que precisa complexidade? Um pouquinho é isso que eu vou tentar perguntar na próxima aula. Então é isso. Então vai ficar, esse que vai ser os tópicos hoje. Tem no chat aí. Meritocracia é um dos temas que eu vou falar. Bom que já me lembrou disso. E eu vou preparar isso para a próxima aula, e aí um texto que eu recomendo para isso, deixa eu vir aqui, que eu me lembrei que ele trata um pouco de meritocracia também. Eu mencionei isso em outra aula, aqui no Google Drive. Eu tentei abrir aquele dia, não consegui abrir, mas agora... educação como sistema complexo lá. Esse aqui, Life Finds a Way. É um capítulo desse livro e ele trata bem disso, ele aplica pensamento complexo para a ideia de educação. Então, eu vou me basear em parte nesse capítulo aqui e em outras coisas também. Então, a próxima aula vai ser isso aqui. Se for pensar num texto para a próxima aula, seria esse texto aqui. Life Finds a Way. Capítulo 9. Tá bom. Então, isso... Aí, outra coisa, a complexidade avulsa, eu não escalei ninguém, eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui, que eu tenho medo que caos pode tomar tempo. Então, deixa eu... E eu queria também mostrar, assim, essas complexidades avulsas não precisa ser sempre um texto, pode ser qualquer outra coisa, qualquer assunto, você descobrir uma conferência que tem a ver, ou alguma coisa que alguém falou. Então, botar um negócio bem diferente aqui. Isso aqui naquele hub de Viena de complexidade, tem lá alguém que fez uma história em quadrinhos sobre complexidade. Então, é
É interessante, assim, é meio assim, a trajetória dela, quando ela descobriu complexidade, ela conta a história dela, que ela ia para a escola, e a escola, ela não gostava daquilo ali, todo mundo achava que ela era, os professores achavam que ela não era muito boa na escola, até que ela descobriu daí complexidade. Deixa eu só mostrar algumas coisas, tem um negócio interessante. Não vai dar para ver aqui, está muito pequeno, mas... Então... Tem ela na escola pequenininha, e ela tinha perguntas, mas as perguntas que ela fazia da vida, ninguém ligava muito para aquele tipo de pergunta, então ela ficava frustrada. E aí, isso aqui que tem a ver um pouquinho, que é a primeira parte que a gente vai ver do caos, e se vocês viram aquele vídeo da BBC que eu sugeri, ele todo começa assim com... como é que era a ciência? E a ciência linear, newtoniana, então é isso aqui que está desenhado aqui, né? Então, o Clockwork Universe. O universo é um grande relógio que funciona todo de uma forma reducionista. Se você entender cada parte, você entende o todo, o corpo humano é assim, visão reducionista, Clockwork Universe. E aí é interessante que eu botei esse aqui, que um desses caras aqui, um desses iluministas aqui, é o Laplace, que vai aparecer. E o Laplace ficou famoso por fazer, acho que vai aparecer, ele ficou famoso por fazer uma afirmação assim, né? Sabe, iluminismo e matemática, e ele trabalhava para o Napoleão, e ele falou assim, ó, se a gente souber a posição de cada partícula no universo, daí a gente pode calcular tudo para frente e para trás. A gente sabe tudo que vai acontecer, a gente consegue prever. Claro que a gente não consegue saber, mas em princípio é possível isso. Então essa é a afirmação determinística do universo, de nós sabemos, nós podemos saber, dá para saber, ciência consegue fazer e é tudo reducionista e você consegue somar. E daí... o que a gente vai ver com caos vai mostrar que isso não é verdade. Caos vai ser uma coisa matemática que não é probabilístico, é determinístico. Você sabe onde estão todas as partículas, mas a questão é que você nunca consegue saber as partículas suficientemente bem para poder fazer previsão. E previsão, então, não é possível. O Rafael está falando que tem o relógio solar lá em Brasília. Então, em parte, esse desenho aqui é interessante, porque o que eu gostei dele, ele não é, eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu pensei que ia ter uma história, não tem muito uma história, meio que contando assim. Mas o que eu gostei é um negócio que eu acho muito importante, e aquele podcast que eu sugeri outro dia do Darwin, o 20 Mil Léguas, tem isso também, é a ideia de maravilhamento, de é uma questão de atitude para a consciência. Isso vai aparecer um pouquinho. Então, você pode assim dizer, ciência, não dá para saber tudo, a sua posição epistemológica, dá para saber tudo, é tudo sabido. Eu acho que a complexidade tem que ter um pouquinho essa ideia de maravilhamento. O universo é maravilhoso, tem muitas coisas que você vai ficar espantado ainda, está aberto ao espanto, de ficar maravilhado de como que as coisas podem acontecer. Evolução tem muito isso. Esse desenho tem um pouquinho isso aqui. Tá, então chega disso, vamos... Deixa eu já perguntar se alguém, quem que... Para a próxima aula a gente quer fazer... Bom, a gente vai ter que repetir. Eu mandei os e-mails, eu já vi quem é que não está na disciplina. Então, no começo a gente tinha umas 20 pessoas, mas naturalmente algumas pessoas vão abandonar o curso. Então, eu quero uma pessoa para fazer essa complexidade avulsa para a próxima aula. Alguém tem algum voluntário? Eu vou fazer só um, antes estava fazendo 2, mas vou fazer só um que dá mais tempo. Vamos lá. Rafael, que tal você? Você que está... Professor? Oi. Você estava falando de conferências. Teve uma conferência do World Economic Association, que foi online, que ela foi sobre a complexidade de filosofia. Aí é uma parte que eu tenho estudado mais, tinha estudado antes na disciplina, que é mais teórica, né, como é a complexidade no pensamento econômico, etc.
E aí, inclusive, eu participei dessa conferência. Eu não sei se é muito o escopo da disciplina, se é algo que interessa mais Não, ao grupo. ótimo, pronto, fechou. Fala de Esse é exatamente racionalidade, etc., né? o que Crítica a gente racional. quer isso. A ideia de complexidade avulsa é jogar a rede o mais largo possível para pegar esse tipo de coisa. Então, ótimo. Então, fica marcado para a próxima aula. Tá, então, vamos... Tá, então, deixa eu fechar aqui, que tem muita coisa aberta aqui. Ok. Não, só que não é esse que eu quero. Então, eu estou seguindo um pouco os Strogatz. Esse cara, ele é um cara interessante, ele, assim, o cara mais boa praça do mundo, é um matemático boa praça. Ele está no Twitter, e outro dia estava na capa do New York Times. Então, ele tem esse curso de Chaos. Se alguém tiver interesse nesse curso, eu não botei no Google Drive porque ele é muito pesado, são as 20 palestras e é muito pesado. E não tem no YouTube, não tem esse outro, mas se alguém tiver interesse em Chaos. E aí, o curso dele é dividido assim, primeiro, uma parte de história do pensamento, que eu acho legal fazer de uma maneira rápida. Aí tem uma parte da matemática, que eu quero olhar um pouquinho, e aí ele tem uma parte de aplicações, da onde se usa caos, onde que caos pode ser útil. Então, vamos dar uma olhada nisso, depois no final a gente vê também o que isso tem a ver com complexidade. Então, tem um livro muito bom de caos desse James Gleick, que é um cara que escreve esses livros de ciência. Isso é muito bom. Talvez você se lembre de caos do Jurassic Park. Esqueci o nome do personagem lá, mas ele vestia couro e ele avisava, ó, não faz um parque de dinossauros, você está mexendo com coisas que você não consegue controlar. Caos, a teoria do caos diz que qualquer coisa pode acontecer e é exatamente o que acontece. Né? Então, a teoria do caos é considerada a terceira revolução da física no século XX. Antes disso, tinha a física newtoniana, e daí tem uma hora que começa a surgir rachaduras no paradigma newtoniano. Uma é relatividade, outra é mecânica quântica, outra é caos. A gente vai ver um pouco isso. Então, o Strogatz começa com essa ideia do Clockwork Universe, mas desde Aristóteles tinha essa ideia que existia leis de física, elas eram simples, eram lineares, existia outras leis para os céus, e lá as leis eram não lineares, eram complicadas, mas na Terra eram todas simples. E Aristóteles influenciou muito a ciência, depois teve a Idade das Trevas, mas depois volta muito daquilo ali. Na Bíblia logo no começo da Bíblia tem o caos, tem esse abismo aqui, e justamente o começo o Gênesis é você botar ordem no caos que existia. Então, esse é o Strogatz começando lá desde o começo. Então, você precisa de uma intervenção divina para botar ordem no caos. A ordem não vai emergir espontaneamente. Deixa eu pular a parte ele tem toda uma parte dos gregos, e depois, mas aí vem essa revolução científica, iluminismo, Galileu, Kepler, todas essas coisas. Você conhece mais ou menos essa história, não vou. Lá nas palestras deles, eles ficam bastante tempo. E, finalmente, Newton, né? Daí vem Newton, 1643, século 17 e 18, e Newton, tá aí o jovem Newton, ele viveu até uns 80 anos, então, e ele era, assim, muito famoso. Na Inglaterra era famoso, diz que ele andava nas ruas e iam crianças atrás dele, assim, Então, esse é o Newton. E aí, a grande coisa do Newton, essa coisa, então ele tem essas leis gerais.
Você tem leis gerais que se aplicam a todas as partículas no mundo, em qualquer lugar. Qualquer partícula está sujeita àquelas forças, e são poucas regras gerais. Então, a gente, em economia, a gente tem muito isso. A economia sempre quis esse negócio do modelo geral, modelo que explicasse absolutamente tudo. Deixa eu pular várias coisas aqui. Isso aqui é interessante. Lá é Deirdre McCloskey, que vocês conhecem, ainda lá em 1991, e ela já tentando aplicar essa ideia de equações diferenciais, de aplicar... Será que a história, será que a gente pode olhar a história como assim o desenrolar de uma equação diferencial? Será que existe algum lugar uma equação que você podia fazer ela começar e ela ia explicar a história? E, obviamente, ela não vai concordar com isso. Deixa eu pular isso aqui, então, um monte de coisa aqui que eu... Bom, aí, então, você tem essa visão newtoniana, e aí tem Laplace, que eu mencionei há pouco tempo atrás. Aqui está a famosa citação que ele falou isso, que ele está falando assim, ó, em princípio é possível, essa aqui é a visão, né, a visão reducionista, a expressão máxima dessa visão reducionista. Se a gente souber todas as partículas do universo e todas as direções que elas estão indo, daria para calcular tanto para frente e para trás, prever tudo, saber tudo que vai acontecer. Então, talvez não é possível fazer agora, mas talvez com grandes computadores. E a gente tem muito esse pedigree em economia, a gente tem. Né? Acho que eu, quando comecei a fazer economia, eu senti que me foi feita essa promessa. Nós temos o kit instrumental para ensinar para você, né, com teorias e cálculo e econometria e todo o resto. Você vai conseguir, você vai sair daí como economista, você vai trabalhar no governo, vai trabalhar em algum lugar, você vai conseguir prever tudo o que vai acontecer, você vai saber se vem recessões, você vai saber se vai acontecer na economia, e instrumentos para corrigir aquilo ali. Então, a gente tem, até hoje, tem muito esse pedigree. E é estranho isso, porque sistematicamente a gente falha. Sistematicamente, as previsões não acontecem. E a gente falha não assim com previsões distantes e longas, mas falha com previsões muito próximas. Mas está tão dentro da nossa fibra essa ideia de que a gente consegue prever, a gente consegue saber, que a gente continua com isso. E caos vai mostrar que isso não pode fazer isso. Caos e complexidade. Bom, então o Laplace diz que a gente consegue prever. Aí você diz assim, bom, a gente não tem um instrumental ainda, a gente não tem essa como é que ele chamou de um intelecto que conhece todas as forças da natureza. Então, mas enquanto a gente não tiver probabilidade, então probabilidade estatística mecânica resolveu muito isso. Se quero saber gases, eu não sei todas as posições das moléculas dos gases, mas eu posso usar estatística mecânica, probabilidade, e dá para fazer muita coisa com aquilo. E a ciência faz muita coisa com aquilo, engenheiros e físicos fazem. Mas ainda tem caos. A ideia caos é uma coisa diferente. Caos é determinístico, não tem probabilidade, não tem nada aleatório acontecendo em caos, e mesmo assim você não consegue prever. Então, é isso que a gente vai querer entender com a parte matemática. E aí, então, aí a parte do Strogatz, eu estou passando rápido, porque isso aqui normalmente seria uma aula inteira, eu não quero fazer essa parte da história do pensamento. O paradigma newtoniano fez muito, pôs o homem na Lua, criou toda essa tecnologia à nossa volta, então a humanidade conseguiu muito com isso, né? E então, todas essas coisas aí, Revolução Industrial, a própria filosofia, o iluminismo todo, a Constituição americana, ele coloca assim, começa assim, we hold these truths to be self-evident. Strogatz diz que isso é uma amostra do pensamento né, self-evident, não é de Deus nem nada, é um pensamento iluminista, nós temos como saber essas coisas.
Então, a gente tem muito isso em economia. Aí eu botei esse texto aqui do Asimov e Robinson, que é um texto relativamente recente, em que eles estão criticando. O objetivo desse texto para eles é criticar o Piketty. O Piketty tinha lançado o livro Capital in the 21st Century, muito controverso dentro de economia, né? Ele é marxista. Então, o próprio título do Capital in the 21st Century tem muito isso. E aqui eles estão criticando essa ideia do Piketty, mas de economistas em geral, de achar que tem leis gerais na economia, que tem leis gerais, que assim, com 2 ou 3 leis, as leis se aplicam sempre e em qualquer lugar, como as leis de Newton, né? As leis de Newton se aplicam a uma partícula em Júpiter, as mesmas leis se aplicam. Então, a gente sempre, economia, sempre gostaria que tivesse essas poucas leis muito gerais que a gente pudesse aplicando. E a linha deles não é essa. A linha deles é que não, tem políticas e tem instituições que variam de países para países. Então, se você tentar aplicar a mesma recomendação de política aqui na China, nos Estados Unidos e em outros lugares, pode dar certo em um, pode dar certo em outros, que tem grupos de interesses, tem elites. Essa é a coisa dele. Não é geral de forma alguma. Então, isso é só uma curiosidade. Bom, aí finalmente vem as rachaduras no paradigma newtoniano. No século XX tem uma rachadura newtoniana que contradiz, especialmente no nível de partículas, eu acho, a mecânica quântica, né, Heisenberg, contradiz também algumas outras questões newtonianas, mas aí tem caos. E daí o caos tem toda uma história muito interessante que eu não vou contar, que toma muito tempo, desse indivíduo aqui, do Poincaré. Então, Poincaré é um desses grandes matemáticos. Ele é um matemático dos matemáticos, que não é tão famoso assim com as pessoas, mas, por exemplo, o Nassim Taleb, o Poincaré é o herói dele. Aparentemente, Poincaré, muitas das coisas de relatividade ele já tinha feito. Como tudo em ciência, em música, sempre tem um precursor, e ele seria. E tem toda a história dele de tentativas de resolver o two-body problem. Tem o two-body problem, 2 corpos, e aí o three-body problems, e teve uma competição para resolver isso. Ele ganhou a competição, mas daí ele descobriu, na hora de apresentar diante do juiz, de receber, ele ganhou, ele percebeu que tinha um erro. Ele gastou todo o dinheiro do prêmio, pegando de volta a publicação para corrigir o erro, gastou todo o dinheiro do prêmio naquilo ali e não corrigiu, mas nisso ele descobriu caos. Ele descobriu essa ideia do caos que a gente vai ver. Então, ele seria assim, o precursor, o patriarca da descoberta de caos. Tudo isso aqui tem toda uma parte, tem o erro. Tá, e aí passa um tempo, daí caos espalha, a matemática, os matemáticos, os físicos têm caos, mas aí o Strogatz disse uma coisa interessante, que eu acho interessante da sociologia da ciência, que daí diz o caos perdido. Você pensaria que caos, agora que a gente sabe o que é que existe isso, seria uma grande revolução, mas de repente meio que saiu de moda intelectual e ficou meio esquecido, as pessoas sabiam, vamos investigar outras coisas. E ciência tem muito isso, né? Tem esses paradigmas que vêm e vão. Era uma época que, segundo ele, a matemática estava meio introspectiva, mas finalmente tem um retorno de caos. Então, a partir, acho que no meados do século XX, vários engenheiros e físicos e depois em biologia começam a perceber fenômenos que não eram explicados pelas leis newtonianas e eles percebem que era caos que estava acontecendo ali. Então, tem a história do Lorentz, da borboleta de Lorentz, a famosa efeito borboleta. Também tem uma história toda muito fascinante, essa história dele. Ele está tentando prever o clima, né, um dos sistemas mais complexos que existe. Ele quer um jeito de fazer umas equações diferenciais para prever o clima, para modelar o clima. Então, ele fez uma de 12 equações, mas aqui tem uma versão de 3, então seria alguma coisa assim como x é a umidade do ar,
Y é pressão e Z é temperatura, alguma coisa assim. Então, se você tivesse esses dados, e aí ele tinha um computador, isso acho que na época quando computadores eram muito primitivos, mas ele tinha lá na universidade dele um computador, e ele botou essas equações para rodar, para ver o que elas faziam, e tem uma hora que ele saiu para tomar um café, e o output estava saindo assim, o X, o Y, Z, né, o resultado X, Y, Z, e parou de funcionar o computador, porque deu um bug, e o bug aparentemente era realmente um bug, era um besouro que entrou lá dentro e comeu um fio, alguma coisa assim. Aí ele consertou aquilo ali, ele fez o seguinte, deixa eu voltar assim umas 50 iterações para frente, para trás, aí eu ponho o mesmo valor que estava e deixo rodar e continuar a rodar só para continuar aquilo que eu estava fazendo. E quando ele fez isso, então ele botou o valor de X, Y e Z e deixou continuar a rodar, e quando ele fez, ele percebeu que não batia. E não fazia sentido nenhum, porque não tinha como não bater. Isso é determinístico, não tem nada estocástico aqui. As fórmulas eram determinísticas, não tem como não dar certo. Aí ele olhou, viu se tinha mais besouros, buscou, e finalmente ele descobriu o que era, o que foi é que o computador, naturalmente, quando você põe o valor, que nem o Excel faz isso às vezes, você põe o valor 2.23, mas ele põe 2.222229999, alguma coisa assim, ele trunca, fica truncado o valor. Então, era o mesmo valor, quase, mas lá na quinta, sexta casa decimal não era o mesmo valor que o computador. Não estou conseguindo explicar isso, mas talvez estão entendendo. Ele punha um valor, mas o computador lia outro valor que e truncava aquele valor. Então, no começo, o XYZ novo que estava saindo estava batendo com aquele velho, porque ele voltou para trás. Então, ele podia comparar os dois. Mas, eventualmente, começou a dar diferente. A gente vai fazer esse exercício depois. Começou a dar diferente, e aí ele percebeu o que estava acontecendo. E é essa definição de caos. A definição de caos, a definição matemática de caos é extrema sensitividade a condições iniciais. Se você tem partículas e sabe a direção de todas elas, então, se você puser outras partículas nos mesmos lugares, elas deveriam, como é determinístico, fazer as mesmas coisas. O problema é que você não consegue botar exatamente no mesmo lugar. Sempre está um pouquinho fora. Você põe a condição inicial para ser 2.2. Se você puser 2.1, no começo vai fazer exatamente a mesma coisa, mas como é um sistema não linear, tem exponenciais e potências, eventualmente ele vai divergir e fazer outras coisas. A consequência disso é que você, então, não consegue prever. Não porque é aleatório, mas por causa de caos. Então, a gente vai fazer uns exercícios desses, vai ficar mais claro. E o que sai disso é a famosa borboleta quando você faz um gráfico de x, y, z, e põe duas partículas no mesmo lugar, durante muito tempo elas vão seguir essas trajetórias. Tem esses dois atratores aí, que chama não são equilíbrios, são atratores, e parece uma borboleta. E o Lorenz ficou famoso, eu não sei se eu pus aqui, não, mas ele ficou famoso, daí ele teve um paper dele, que ele mandou para uma conferência, e o editor ele não gostou do título, ele falou, dá um outro título para isso. Aí ele falou para o editor, não, você dá eu não sei, não estou conseguindo pensar, você dá o título, qualquer coisa que você puser tá bom para mim. E o editor botou assim, será que uma borboleta batendo a asa no Brasil, e ele usou o Brasil, pode causar um furacão no Texas? E a ideia é exatamente essa, que a borboleta batendo é essa diferença na 10ª casa decimal. É tão pequena a diferença que é o equivalente a uma borboleta bater asa. Só que daí, aquele ventinho da borboleta exponencialmente seguindo, eventualmente pode virar um furacão em algum lugar, e você não teria como prever, porque os seus instrumentos não conseguem medir a diferença. Você olhando o ponto inicial, você não saberia a diferença. Então, isso virou o famoso efeito borboleta. Tem a piada aí que morreu a borboleta, ele era a borboleta do famoso furacão no Texas.
Tem filmes, tem vários filmes com essa coisa aqui ela entrou no metrô, mas aí tem outra história onde ela não consegue entrar no metrô. Em eles são felizes, no outro acontece um monte de coisas ruins. Então, efeito borboleta. E aí, só para acabar essa parte essa é a coisa mais impressionante que eu acho. Essa parte de causa é cheia de coisas impressionantes, mas essa é uma das coisas que eu gosto mais. Quando eu dei o curso e eu botava assim que eu ia blow your mind pelo menos 10 vezes no curso, essa é uma coisa quando eu li aqui que blow my mind. Então, aqui tem um cara, ele tem a cadeira em Cambridge de matemática. Cadeira assim, eles têm os chairs, né? E aí você tem é que nem os imortais, né? O Baixa está com a cadeira que era do Machado de Assis, alguma coisa assim. Então, a cadeira... Esse James, Sir James, é Sir, para começar. E... o efeito borboleta do gelo. E a cadeira era do Newton. Quer dizer, quem que é o maior físico de todos os tempos? Newton. Tá? Quem que é o segundo? Stephen Hawking. Só para deixar claro que não é um mané qualquer que está falando, é o cara que está na cadeira desses caras. E eles, na década de 60, eu acho, ele escreveu uma carta, aqui tem esse paper onde está falando isso, os fracassos, a gente recentemente reconhecemos os fracassos da capacidade de previsão em dinâmicas newtonianas. Então, aqui ele vai explicar por que a gente achava que a gente conseguia prever, aquela posição laplaciana de que arrogância epistemológica, nós sabemos, dá para saber, pelo menos em princípio dá para saber, e um dia a gente vai chegar lá e ter computadores de saber. E aqui ele dizendo, e aqui está a carta, olha, e aqui está dizendo, olha, nós reconhecemos, nós demos a entender isso para vocês, o público, nós, os cientistas, realmente a gente deu a entender, a gente prometeu, de certa forma, implicitamente isso, e a gente pede desculpas, porque agora a gente sabe que não dá. We collectively wish to apologize for having misled, enganado vocês, the general educated public by spreading ideas about the determinism of systems satisfying Newton's laws of motions that, after 1960s, were proved to be incorrect. Que caos, entre talvez outras coisas, mecânica quântica, outras coisas, provou estar errado. Eu acho uma admissão de pedido de desculpas entre cientistas do topo, esse é um cara do topo, isso é tão raro para começar, né? Nem pede desculpas, você sempre sai acusando os outros ou fingindo que você já sabia, que não era bem o que você falou. E isso tem muito a ver, acho que com economia, porque em economia, como eu falei, eu acho que a gente tem um pouquinho ou tem bastante, essa visão, dá para controlar, com o nosso instrumental, a gente prevê, a gente sabe o que vai acontecer na economia. Se você não acredita, um exemplo de onde isso estava bem claro, talvez eu tenha mencionado isso antes, era o Robert Lucas, lá em 2005, seguindo um período de uns 10, 15 anos em que a economia mundial estava sem inflação, sem crise, tudo tranquilo, e ele, na American Economic Association, o templo maior dos economistas, chegou lá e falou, olha, nós conseguimos, nós economistas, nós conseguimos, nós temos o instrumental, nós já domamos a economia, não vai haver mais crise, não vai haver mais inflação, porque nós sabemos lidar com isso. Quando você fala uma coisa dessas, claro que Deus, ou a natureza, o universo estava ouvindo, e 1 ano, 2 anos depois, acho que não sei se foi 2005, 1 ano depois teve a maior crise de todos os tempos não, desde a década de 30. Então, queimou a boca aí. Então é isso. Essa é a parte de história do pensamento aqui. Vamos ver um pouquinho a matemática disso aqui. Se você acha interessante essas coisas mesmo da história do pensamento, essas palestras do Strogatz, ele é desses caras assim que ele é o melhor professor que existe, porque ele é tão entusiasmado. Você vê que ele gosta daquilo ali. Ele fala, não sei o que você sente de alguma forma por osmoses,
que ele adora aquele negócio dele. E o livro-texto dele de caos pelo que eu entendo, o padrão assim, entre engenheiros e matemáticos estudando. Então, vamos lá. Bom, tem cursos, o Santa Fé tem cursos de equações dinâmicas, sistemas dinâmicos. Eu cheguei a fazer esse aqui. Está aqui o Strogatz com a gente vai derivar esse path doubling route to chaos hoje. Ele tem uma impressão em alta definição que ele está mostrando ali. Tem um curso também na Santa Fé da Melanie Mitchell, que é Introduction to Complexity. Ela tem uma parte sobre caos também, que é muito boa. Tá, vamos olhar, então, botar assim, vamos pegar um sistema que é linear primeiro. Então, aqui está um sistema de você investe R$100 a uma taxa de juros de 10%. Então, está aqui, é um sistema linear, né? Então, você investe 100, no primeiro período você tem 110, aí você pega esses 110, é como se trouxesse para cá, é iterado, uma iteração, né? Não é, a gente não está tratando contínuo, é como se fosse discreto, iterações, e aí os 110 você investe, um jeito de fazer isso é botar a linha de 45 graus, e vai assim, então, você investe 100, os juros vai dar 10 reais, tem 110, deixa esses 110, eles são reinvestidos, mais 10% em cima, 121, e assim por diante, você pode seguir isso aqui para sempre. E a beleza de sistemas lineares, e talvez a razão por que a gente goste tanto, sempre que se pode, você faz a premissa que o sistema é linear, é porque eu posso prever, se eu quiser prever no período 7.347, quanto que vai ser, eu não preciso rodar o sistema, eu não preciso estender essas linhas e ficar indo para lá, eu posso botar na fórmula, né, eleva a t, e você tem lá. Então, os sistemas lineares são previsíveis. Você consegue prever o que vai acontecer sem ter que rodar o sistema. A gente vai ver que isso não é verdade quando você tem modelos não lineares. Eu não vou mostrar isso aqui. O Strogatz tem uma hora que ele pega pêndulos duplos. É um pêndulo com outro pêndulo nele, tipo nunchucks, né, de Bruce Lee. E ele põe dois pêndulos juntos e solta eles ao mesmo tempo, e eles começam a rodar meio malucamente assim, e os dois rodam muito iguais durante um tempo, e eventualmente um começa a ficar diferente do outro, por causa daquela extrema sensitividade a condições iniciais. Ele tenta botar os dois pêndulos, quando ele levanta ele tenta botar os dois exatamente na mesma posição, mas nunca exatamente. Você tem na 10ª casa decimal, está um pouquinho fora, e aquilo com a equação não linear que descreve o movimento duplo pendular, eventualmente aquilo vai magnificar e vai divergir. A gente vai usar essa equação aqui. Vamos então, a gente viu uma equação linear, como dá para prever com ela. Um sistema linear é fácil de prever. Aqui então, mas vamos pegar então um sistema não linear, mas vamos pegar um incrivelmente simples. Essa é uma equação incrivelmente simples. O que ela é x no próximo período vai ser x nesse período vezes r, menos x ao quadrado vezes r. Então, o jeito de pensar sobre isso é que essa equação é muito usada para dinâmica populacional. Você tem uma ilha cheia de coelhos, e você quer saber quantos coelhos vai ter no próximo período. Então, vai ser uma função R pensa na taxa de reprodução menos a taxa de morte. Está pegando a biologia. R é o nosso parâmetro de ordem. Se a gente puser R bem alto, ele vai esquentar essa dinâmica populacional. Os coelhos estão reproduzindo muito e morrendo muito. Ou se R for bem baixo, a dinâmica populacional está bem não tem muito acontecendo. Então, esse primeiro X positivo aqui captura a reprodução. Os coelhos se reproduzem. Eles se encontram e se reproduzem. Então, o maior que for X no período T, o maior que vai ser X no próximo período.
E esse x ao quadrado aqui, é menos x ao quadrado, pega a morte. Ou porque os coelhos não conseguem se encontrar, ou porque não conseguem comida suficiente, ou tem acidentes. Então, o maior que for o R, o maior que... Então, uma equação muito simples. Coelhos estão reproduzindo e estão morrendo a cada período. Isso vai ser mediado por esse parâmetro de ordem, esse R, que pode esquentar muito ou esfriar o sistema, e é isso que vai calcular a população no período seguinte. É quase juros, né? Você botou R$100, a cada período vai ganhar os juros, aí você pega o principal, joga de novo nessa mesma equação, então, só que aqui é não linear, tem o x ao quadrado aqui. Tem essa não linearidade. Então, será que isso vai ser muito diferente? O sistema de juros, basicamente uma linha reta, é linear, é muito simples, fácil de prever. Aqui tem uma pequena não linearidade. Será que vai ser muito diferente? Será que vai ser só uma parábola? Será que vai ser? Não, olha atrás de mim o que vai ser. E eu vou provar para você. Isso aqui vai emergir dessa equação aqui. E a gente vai ver que isso é fractal. Você pode entrar infinitamente em qualquer ponto desse gráfico aqui e ele vai se reproduzir fractalmente. Então, uma não linearidade tornou o negócio incrivelmente complexo e caótico, a gente vai ver. Então, tem toda a história desse logistic map, tem gente que... Ele tem tantas coisas dentro dele, regularidades e surpresas dentro dele, que tem gente que fez a carreira estudando isso aqui. Tá. Vamos mexer com ele um pouco aqui. Eu tenho um negócio do NetLogo aqui. Então, esse aqui acho que não está na biblioteca do NetLogos, eu acho que não está, mas ele está em... Deixa eu pegar o outro primeiro. Ele está no Google Drive. Eu vou ver se realmente está depois, se não tiver, eu ponho lá. Quero pegar o simples primeiro. Então, está aqui. Aqui está a equação. O x está no eixo horizontal, e daí, dado essa equação aqui, ele vai calcular o x no próximo período. E aí você pega esse x no próximo período, põe de novo aqui, ele calcula, e vamos ver o que acontece. Então, é a equação mais simples. Primeira coisa a ver, dependendo do R, eu dou um setup, deixa eu esquentar o R, botar o R um pouquinho mais quente. Lembra, o R significa a dinâmica populacional, o parâmetro de reprodução menos mortes. E eu dou setup. Repara que vai ficando cada vez mais alto. Ou seja, é possível agora atingir valores cada vez mais altos. E o R máximo é 4. A partir do 4, a equação não funciona mais. Então, tá. Então, deixa eu primeiro botar um R baixo aqui. Botar um R abaixo de 1. Eu dou um setup. Aí eu vou uma vez. Então, a população era aquela, e aí virou essa aqui. Agora eu pego esse valor aqui, ponho, e vou indo, e extinção. E faz sentido, se o R é menor do que 1, a população não está conseguindo se repor, e eventualmente ela some. Então, né, isso eu posso mudar, isso vale para qualquer valor que eu pegar. Aqui o valor inicial, deixa eu botar um valor aqui, vamos começar aqui em cima, mas com R baixo, tem pouca reprodução, muita morte, extinção. Bom, a gente sabe que a gente quer estar acima de 1. Vamos ficar um pouquinho acima de 1. Dá o setup, põe qualquer R, tanto faz o R, e agora ele está, repara no gráfico ao lado, ele está, tem mais reprodução do que morte, mas mesmo assim, e aí ele atingiu um equilíbrio. Atingiu um equilíbrio. Deixa eu botar em qualquer outro valor, posso botar um valor bem alto aqui, mas ele vai... atingir o equilíbrio. Então, a gente está gostando disso, porque isso está batendo com a nossa intuição de economistas. As coisas vão para equilíbrio.
né? Essa é, de novo, o nosso DNA de economistas, é isso, as coisas vão para equilíbrio. Você está gostando? Então, tá ótimo. Isso aqui, a gente vai ver, esse é esse trecho aqui, que está atrás de mim, ó, esse trecho onde existe um equilíbrio. Independente de onde você está, a gente escolhe um R qualquer, o eixo horizontal nesse gráfico atrás de mim é o R. Então, para R's baixos, nesse espaço atrás de mim, na esquerda desse diagrama aqui, R's baixos. Então, deixa eu aumentar o R, então. Deixa eu botar um R igual a 2. Talvez 2 parece ser alguma coisa assim, que talvez aconteça alguma coisa. 2.0. Então, põe aqui. Posso botar começar em qualquer lugar aqui. E vou. Está atendendo a 0.5. Quando R é 2, tem o equilíbrio, continua tendo equilíbrio. Deixa eu subir um pouco mais. Deixa eu subir para 2.9, talvez. 2.9. Começa. Ele está pulando um pouquinho, mas está convergindo. Equilíbrio. Ufa! Equilíbrio, que bom. Nós continuamos, a nossa visão de mundo continua sendo, o mundo tem equilíbrios, o mundo tende a equilíbrios. Mas aí, olha o que acontece. Quando eu chego aqui, deixa eu passar de 3. Vou passar de 3, um pouquinho. Posso começar em qualquer lugar. E aí, então, setup. Ele está pulando, mas vai convergir. Eu acho que vai convergir, porque antes convergiu. O que está acontecendo? Num período está dando 0.5834, no outro está dando 0.7437. Mas talvez esse seja esse período inicial que ele leva para achar o equilíbrio. Então, eu vou continuar. Mas repara que não está mudando ali. 0.744, 0.5828, e não está mudando. E, de fato, o que aconteceu aqui, no gráfico atrás de mim, a gente está nesse pedaço aqui. Nesse pedaço onde tem 2 equilíbrios, ou tem virou periódico. A população de coelhos em um período vai ser 74% do carrying capacity. A gente está trabalhando assim, essa unidade, tanto da população máxima que ele aguenta, e no outro período vai ser 0.58, aí 74, 78. Então, agora, a gente já não gostou disso, porque em economia a gente odeia múltiplos equilíbrios, né? A gente gosta, não sei se vocês tiveram que, eu quando fiz micro no meu PhD, eu tive que aprender, só que eu decorei a prova de unicidade, de equilíbrio, no equilíbrio competitivo. Eu tinha aquilo decorado, assim. No próximo dia eu esqueci, mas eu calcutane, essas coisas todas. Então, mas agora, aqui não, aqui tem 2 equilíbrios. Se eu posso continuar fazendo isso e ele não vai convergir. Então, a partir de 3 não converge. Bom, deixa eu ver o que acontece se eu esquentar ainda mais o sistema. Se eu puser mais reprodução do que... Deixa eu botar 2.45, talvez. Eu estou escolhendo esses números com cuidado, porque... Vocês vão ver por quê. Então, 245, ok. Então, setup. Aqui eu vou começar aí. E agora, não dá para... É meio difícil de ver, mas ele não está oscilando entre 2 números. Ele está oscilando entre 4. É 0.4431, depois 0.8531, 0.4366. Fica difícil de ver, mas ele está oscilando entre 4. Ele tem 4 equilíbrios. Ele entrou nessa fase aqui. Repara que tem 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Eu vou esquentando o sistema e aí ele vai path doubling. Ele começa a dobrar sempre o número de equilíbrio, o período, a periodicidade do ponto que ele chega. Aumentar R significa eu estou indo no eixo X para o lado e ele está demonstrando esse comportamento muito estranho, a partir da mesma equação muito simples, daquela equação, né, de sistema biológico.
E repara outra coisa, que cada vez ele está bifurcando mais rápido do que a vez anterior. O equilíbrio único tem um pedação de R aqui, é o universo onde a gente mora na economia, supondo que a economia tem um equilíbrio só, mas aí se eu esquentar mais o sistema, tem um período que ele duplo, depois um período de 4, que já é bem mais fininho, depois vai ter 8, 16, etc., e cada vez menos, e a taxa que ele está ficando mais rápido é uma constante de Feigenbaum, que foi o cara que descobriu esse negócio. É cheio dessas regularidades aqui. E aí, finalmente, ele chega num número mágico, que, na verdade, ele não chega, né? Porque ele vai sempre bifurcando aqueles negócios de meia-vida que você nunca chega lá, mas fica tão pequeno, eventualmente, que tem um número que daí ele entra em caos. Ele entra num lugar, num ponto, onde é um ponto... Você pega uma fatia aqui, assim, onde ele não vai assim, ele não é previsível que a população vai ser essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois volta. 4, volta. A população vai ser sempre diferente e você não consegue achar padrão nenhum ali. E aquilo ali é caos. Então, ele entra em caos. Então, só que daí o interessante é que dentro de caos tem Você que tem os padrões, tem os pedaços brancos aqui dentro, onde tem periodicidade de novo, que são esses complexidade no meio do caos, na beira do caos, surge padrões no meio do caos. Então, é cheio desse tipo de coisa. Eu vi agora o negócio calcutando aqui. Tá, vamos fazer um outro exercício aqui com isso aqui, para mostrar a extrema sensitividade a condições iniciais. Esse aqui é parecido com o anterior, só que o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é eu tenho a mesma equação 2 vezes e eu vou botar condições iniciais nela. Então, deixa eu botar. Eu vou começar, tá vendo? Eu posso escolher onde que eu quero colocar os 2 pontos. Começa uma população, uma ilha, como se fossem 2 ilhas, né? Uma ilha com coelhos aqui e outra com coelhos aqui, mas os 2 sujeitos ao mesmo R. Os 2 têm a mesma dinâmica populacional. Então, está acima de 1, está naquela região de equilíbrio, então os 2 vão convergir ao mesmo equilíbrio. E se eu posso esquentar isso aqui, deixa eu passar de 3, e posso botar condições iniciais bem diferentes, mas se eu for indo, isso não é caos ainda. Esse aqui é 3.13, isso está na região de 2. De 2, bifurcou uma vez só. E chegou as 2 ilhas fazendo exatamente a mesma coisa. Mas vamos ver o que acontece com caos. Vamos passar do limiar de caos. E o número mágico de caos é 3.569945, e você pode seguir vários, lembra? Porque ele nunca realmente chega lá. Então, mas se você fizesse isso, e eu falava para meus alunos quando eu fiz na graduação que eles tinham que tatuar esse número também. Eu já tinha 2 tatuagens, a terceira tatuagem é um número onde você sai da parte periódica e entra em caos. E a outra parte que eu pulei quando eu fui muito rápido, o Newton, quando ele inventou cálculo, ele escreveu cálculo e ele escreveu um código. E ele tinha a chave do código, que era um número grandão também. Eu tinha que escrever isso aí também. Tatuar isso aí também. Bom, deixa eu passar. Eu vou passar de caos, então eu quero passar de 3.5. Deixa eu botar 3.6. E deixa eu botar condições iniciais muito parecidas. Deixa eu botar 0.2 em 1 e 0. Deixa eu editar aqui, vou fazer a mão. Deixa eu botar 0.0001. Então, deu o setup.
os dois estão aqui, a gente não vê o azul, porque o azul está embaixo do vermelho. Então, aqui foi um erro do meu instrumento de mensuração, né? 0.00001. É que eu tentei, na parte eu tentei botar no mesmo lugar, mas o meu instrumento não era preciso o suficiente. Aí deixa eu dar o Go. Então eu vou Go, as duas ilhas diferentes. Está acontecendo a mesma coisa. As duas ilhas, a gente não está vendo, mas olha o que aconteceu agora. Está começando a divergir. O azul está aparecendo ali embaixo, e vai aparecer no gráfico também ali, ó. Então, o que aconteceu? Aquele ponto 0,0001, naquela parte não linear da equação, está indo, no começo faz muito pouca diferença que aquilo, mas aquilo vai crescendo, crescendo, e eventualmente, então você não consegue prever. Se eu mostrar essas duas ilhas para você e falar, olha, tem essas populações de coelhos, são tudo igual, os coelhos são iguais, as ilhas são iguais, o clima é igual, e vou botar o R exatamente igual, o que você prevê que vai acontecer? Como eu não consigo botar o R exatamente igual, tem extrema sensitividade às condições iniciais. Essa é a definição matemática do caos, é isso que quer dizer. Então, a lição disso aqui é que não dá para prever. Você, com esse tipo de sistema não linear, sistema caótico, ele... E repara, isso é outra coisa importante, que ontem me deu uma dor de cabeça que eu tentei fazer esse exercício aqui, mas eu esqueci que eu tinha que botar o R alto. E quando eu punha no R baixo, não divergia, não divergia. As duas bolinhas faziam a mesma coisa. Eu fiquei, acho que gastei uma hora, fiquei com dor de cabeça. O que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo? Eu me lembrava que tinha esse negócio de sistema sensitividade. Foi aí que eu me lembrei. Claro, você não está no caos. Se você põe o sistema, se você esfria o sistema, você está numa região de equilíbrio único, de equilíbrio periódico. Só vai ter extrema sensitividade às condições iniciais na região caótica, quando é quente que chega. Então, não é que a economia está errado em dizer vamos trabalhar principalmente no lugar onde tem o equilíbrio só. Porque muitas vezes o sistema, a economia, está numa situação em que o parâmetro de ordem, com aquecido ou não está a economia, ou seja lá o que for que está determinando a dinâmica da economia, está numa região em que dá para fazer isso. E ali dá para fazer previsões um pouco mais distantes. Mas tem horas que a economia entra em regiões caóticas, e aí não dá. Não dá para fazer. Tá. Então, agora, vamos desenhar esse negócio atrás de mim. Vamos ver. Tem os outros programas, e eles estão... Deixa eu mostrar aqui primeiro onde é que estão. No Google Drive, nessa parte 3 do caos, e tem uma pastazinha que chama Bifurcation Programs. Aí ele faz esses programas no seu próprio browser, é bem simples. Eu já tenho eles abertos aqui. Deixa eu... Cadê? Ah, sim. Ele vai estar aqui no... Primeiro vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Essa aqui é a mesma equação. Não sei se dá para ver muito bem. Eu escolho o número de iterações que eu vou querer fazer naquela equação. A condição inicial... Espera aí, deixa eu começar com isso aqui. A condição inicial e o parâmetro de ordem. Então, fazer aquela mesma coisa que eu fiz antes. Põe um valor menos do que 1. 0,9. E roda... eu pus 9 aqui. 0,9. Ele não está pegando o meu ponto decimal. 0,9. Você vê o que acontece com a equação. É a mesma coisa, né? Vai para extinção. Deixa eu esquentar o sistema. Botar 1,5. Opa, com 1,5 ele vai e atinge um equilíbrio. Né? Eu posso ir esquentando o sistema. A gente já sabe que, lembra, no 3 é quando tem essa primeira bifurcação que está bem atrás da minha cabeça aqui. Esse é no ponto 3. Então, deixa eu botar 3,2 aqui. 3,2 e dar essa bifurcação aqui. Se quiser ver os valores, eles estão aqui embaixo.
né? E então ele está oscilando desse valor para esse, desse valor para esse, desse valor para esse. Se eu puser, deixa eu puser 3,45. Agora é um período 4. Ele vem assim, então tem essa parte inicial, ele está se estabilizando ainda, mas então pega 1, 2, 3, 4. Esse aqui não é igual a esse, dá para ver que não é igual. 1, 2, 3, 4. Aí repete isso para sempre. Se quiser botar mais do que 40 iterações, aqui está 400 iterações, não dá para ver, né? Então, deixa eu botar assim, umas 50. Tá. Então, aqui o mesmo exercício vamos fazer o mesmo exercício das condições iniciais. Deixa eu botar 0,20001. Botar 3,8, um parâmetro de ordem bem quente na região caótica aqui atrás de mim. E vai aqui, e você vê, nas primeiras iterações, a mesma coisa de antes, as primeiras iterações os dois estão indo bem juntos, mas eventualmente começam a divergir. Essa é mais ou menos aquela coisa do Lorenz, que ele pegou os mesmos, ele tinha vindo no verde aqui. Aqui o computador dele quebrou. Aí ele disse, mas eu queria continuar, então deixa eu pegar os valores que eu estava, esses valores que eu estava aqui no verde, volto para trás, plugo eles de novo, e agora é o roxo. Aí ele plugou o roxo e viu, tá tranquilo, está dando exatamente a mesma coisa, mas de repente deu isso aqui. Aí ele, mas peraí, não está dando igual, mas como? Não pode, matematicamente não pode dar igual, não tem nada de aleatório acontecendo, não tem nada de probabilístico acontecendo aqui. E aí que ele percebeu que o computador fazia essa truncagem aqui, onde ele achava que era 0,2, era 0,200. E aí, finalmente, a parte legal vamos botar aqui. Você vê que aqui você pode mexer em todas as coisas que tem aqui. A gente pode pegar e olhar mais de perto aqui. A gente pode vir assim, dar um update. E a gente olha o que está acontecendo aqui. Meio que a gente pode entrar fractalmente aqui. E ver. Então, você vê que é fractal. Fractal é isso. Você vai entrando, ele vai ter a mesma forma, mais ou menos, do que aquilo de fora. Depois eu vou mostrar um vídeo que tem uma coisa quase infinita. E você vê que tem esses passos interessantes aqui no meio. De repente, aqui no meio, tem... assim, no meio do caos, assim, você sempre tem que pensar assim, é uma fatia. Qualquer ilha ou economia é uma fatia. O R é só tem um R. Então, você tem que olhar, você põe o R, roda e ele vai parar numa situação. Aqui, ele tem tantos, pega um R qualquer aqui, tem tantos pontos que ele é caos. Ele está, cada iteração, ele está indo para um ponto diferente, não tem como você achar padrão nenhum. Mas, de repente, no meio do caos, aparece aqui um periódico 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 10, período 10, e de repente tem um período 3, período 2, e acaba que tem uma certa lógica na ordem que tem aqui. Mas pode ir para trás. Vale a pena brincar com isso aqui, ver. Outra coisa que você pode fazer, geralmente aqui está muito sujo, assim, porque tem aquelas iterações iniciais que não deviam contar. Você pode escolher quantas que você quer tirar. Então, vamos tirar 1000 delas aqui. Ele não vai contar, ele vai esperar o sistema estabilizar, ele fica bem mais definido. Então, você pode fazer. Vale a pena mexer com isso aqui, acaba que ele
né? Você tem equilíbrio único, equilíbrio periódico, daí tem a beira do caos, the edge of chaos, aí você tem período caótico, mas dentro do período caótico você tem ordem, de repente, ali. Deixa eu mostrar, então, um negócio aqui. Ok, então deixa eu... Isso aqui é só porque é bonito. Então... Deixa eu botar o som aqui. Tá. Logistic Curve. Então, repara, o R é esse A. Então, pego o X igual a... Começa com ponto 824, põe aqui. Você vai ver que dá 0,47 e fica repetindo. Aí vai dar esse... Deixa eu só realçar como é que interpreta isso aqui. Suponha que a sua economia, a sua ilha, a sua economia, ela está em 1R, aquele parâmetro de ordem, a temperatura da economia, ela está em uma fatia. Então, escolhe uma fatia dessas aqui. Se for aquela única, aí tem um equilíbrio, é muito fácil prever. A que dobra também vai estar ou nesse equilíbrio ou nesse aqui. Mas se estiver numa região aqui de caos, com R muito quente, você vai estar, digamos que está nesse ponto aqui, vou escolher um ponto aqui, aí eu tenho, dizendo, você é economista, prevê como é que vai estar a economia no próximo período. Eu disse, poxa, mas então ele vai estar nesse ponto, aí vai estar em algum dos outros pontos, mas eu não sei qual é um dos outros pontos, pode estar em qualquer um dos outros pontos, e aí quando você vê isso, fica pensando, pega qualquer uma dessas fatias e vê a infinidade de pontos. Então, essencialmente, é que você não sabe, você não tem como prever o que vai acontecer. Apesar disso derivar da equação mais simples. Tá? E agora, deixa eu botar um outro vídeo aqui, que é um vídeo de uma aplicação disso aqui na vida real. Cadê?
Você sabe o que são lemmings? Lemmings são esses ratinhos que tem. Aí tem um fenômeno desses ratinhos, todo mundo sabe, em que tem tantos deles que eles começam a andar sem parar e até chegar em penhascos e pulam de penhascos. Em desenhinhos sempre tem esse tipo de coisa. Parece que uma explicação de por que eles fazem isso é justamente isso, é que eles estão lá, coelhos numa ilha, lemmings numa ilha, ou seja o que for, e na maioria dos períodos o R está relativamente baixo. Então você sabe quantos ratinhos vai ter no próximo período. E é uma quantidade de ratinhos que funciona relativamente bem, dado a capacidade de carregamento daquela ilha. Mas de vez em quando pode chegar num desses pontos bem altos. E aí gera esse tipo de comportamento. Deixa eu mostrar. Isso aqui é bem curto, sabe? Migrations of lemmings are an unusual example of how the balance of nature is maintained within an animal population. These lemmings inhabit the bleak tundra of Norway. Lemmings reproduce very quickly. They breed from spring to fall, and in favorable years, even in winter. Então, ali que está o negócio. Lemmings reproduce very quickly, inclusive no inverno. Então, o R deles deve tender a ser muito rápido. Então. They live in crevices along rocks or in short burrows under vegetation. A female may have between 3 and 9 young in every litter. Lemmings have a variety of natural enemies that include hawks and wolves. During normal periods, lemmings make short, annual spring migrations in search of food and shelter. Once a suitable area is found, the lemmings settle in and do two things necessary for survival. The first is eating. Lemmings subsist entirely on the roots and shoots of plants. The second thing lemmings do is reproduce. As more and more individuals are born, the food and water supply begins to diminish. Every 3 to 4 years, the populations in some localities grow to great densities. In response to this overcrowding, lemmings exhibit a very specialized behavior. Individuals begin to migrate away from the centers of dense population. They group together and move in detectable waves across the countryside. Wherever barriers block their passage, they tend to crowd in increasing numbers until a sort of panic reaction drives them over the obstacles. The migration impulse affects each individual, driving them to keep moving. If a stream or river interrupts their path, they swim across. Many die during migration, perishing by predation, starvation, or accident. Occasionally, some reach the ocean and plunge in. Once again, they begin swimming. They act under the same impulse that forced them to cross smaller bodies of water. Swimming until exhausted, all of them drown. Tá, eu deixei tudo porque eu queria chegar na parte que eles pulam do penhasco, que aquilo ali mas eu assisti várias vezes e eu suspeito que, como eles não conseguiram filmar muito bem, que o cameraman estava jogando ratinhos, estava empurrando eles ali, porque não parecia muito natural, tá? Mas, Tá, e agora, finalmente, mostrar mais um vídeo que captura bem essa ideia do extreme sensitivity to initial conditions, que é um vídeo muito bem feito, tem no YouTube, são várias, é sobre causa em geral. Vou botar um pedaço aqui. This migration and mass drowning, the number of lemmings is checked. Gradually, the idea of determinism has imposed itself on science. If I know the situation now, then, in principle, I should be able to determine the situation a bit later. Here, for example,
What will be the path of the cue ball? In the game of billiards, the player must hit the two balls with the cue ball. Peraí, deixa eu pular aqui para a parte que eu fiz. A month from now? É questão de If I previsão. read the paper today, can I predict in principle what will happen in the world a month from now? Of course not. You must not think that this film will help you predict the future. Olha o 0 hora aí. Queria parar no 0 hora. Let's go back to the billiard table, but now with 50 balls on it. Imagine a perfect table, where the balls roll without friction. After the cue strikes the cue ball, the movement is complicated. Can we predict this movement? Of course we can. After all, our computer made these images. But it made many, many calculations. It's clear that the balls follow rectilinear trajectories as they bounce off of each other. There are many collisions, but if we take enough time, or we calculate very quickly, we can predict their trajectories step by step, collision after collision. The computer can easily calculate the position of the cue ball in 1 hour, for example. But this takes so many calculations that it far exceeds the abilities of a human being. Prediction in principle, perhaps. But in practice? Let's move one of the balls a few centimeters. The two pool tables are almost identical. Only one ball is slightly out of place. When we hit the cue ball, the movement on both tables starts off the same way. But after a little while, not too long, the trajectories become completely different. If we want to predict the future of the cue ball, we can do so. But we need to know in detail the positions of all the balls on the table, and there are so many of them. A small uncertainty about a single ball shatters any hope of determining the future path of the cue ball. Já vou tirar, deixa eu botar o Laplace de novo, que está aqui, que eles acabaram de falar, essa ideia de caos, que mesmo com um sistema determinístico não dá para prever, que está indo exatamente contra a afirmação dele. Deixa eu botar ele falando um pouquinho, porque puseram alguém falando com sotaque francês, é engraçado. Here's the classic definition of determinism by the mathematician Laplace in 1814. We must consider the present state of the universe as the effect of its previous state, and as the cause of what will follow. An intelligence which at a given moment would know all the forces by which nature is animated, and the position of every object in the universe, if indeed it was powerful enough to submit this data to analysis, would embrace in a single formula the movements of the greatest bodies of the universe and those of the lightest atom. Nothing would be uncertain for it. Tá, então, de novo, aquela citação famosa dele, que é o statement central do determinismo, do reducionismo, do iluminismo. Tem uma história sobre ele também que parece que Napoleão chegou para ele e falou assim,
Legal esses sistemas todos que você fez aqui, tudo, mas como é que fica Deus nisso aí? Como é que fica Deus? Aí o Laplace chegou e falou, não, eu não preciso dessa hipótese. Porque, não, o iluminista, Deus não precisa dessa hipótese. Para explicar as coisas, né? Então, deixa eu voltar aqui para o slide, já vou concluindo aqui. Tudo isso que a gente já viu. Aqui estão só aqueles números, lembra os números de bifurcação? Então, antes do 3, se o R estiver antes do 3, só tem um equilíbrio único. Entre 3 e 3,44 tem 2 equilíbrios, e assim por diante. Então, tem um número a partir do qual acontece o caos. A gente viu isso aqui tudo. E não é só essa equação, tem várias outras equações que dão fenômenos parecidos. Essa aqui é outra, repara que tem um... Aparecendo não, professor. Desculpa. Que droga, periodicamente faço isso. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Aqui. Tá, então, essa é uma equação muito parecida com aquela do Logistic Map, da equação logística, mas ela é uma equação cúbica. Então, tem várias muito parecidas, e ela é parecida, mas é um pouco diferente. Então, tem várias, o Sign Map, que usa seno, tem várias outras, e dão coisas parecidas com isso. Então, isso é a universalidade, mostrando a universalidade desse negócio, não é só uma exceção em caso específico. Várias outras equações aí. Essa aqui é uma bem bonita também. E, tá. Deixa eu pular várias coisas aqui. Bom, aí tem vários exemplos disso acontecendo. Acho que no filminho da BBC eles mostraram um exemplo químico disso. Era um químico que você ficava rodando ele e ele entrava uma dinâmica qualquer, dependendo de quanto que você esquentava o sistema, também podia ser caótico, podia ter um equilíbrio único, etc. O Strogatz depois mostra várias aplicações disso. Ele mostra uma aplicação, porque caos, uma coisa que aconteceu com caos, eu mostrei aquele livro do James Gleick lá no começo, tem uma época que caos fez um estardalhaço muito grande na ciência. Isso aqui vai mudar tudo, isso aqui vai mudar tudo. Eu me lembro, inclusive, em economia, pessoas falando de caos, vou mostrar até um paper daqui a pouco. Mas é uma daquelas coisas que meio que sumiu, né? Tinha todas essas coisas muito fascinantes, mas depois meio que sumiu. E acabou que não tinha tantas aplicações. Mas o Strogatz mostra uma aplicação aqui para arte. Esse aqui é um Jason Pollock, né? Aí tem uma hora que o filho do Jason Pollock, com o pai já morto há muito tempo, disse assim, olha, pessoal, eu estava mexendo no porão e encontrei um quadro do meu pai. Estou vendendo aqui $5 milhões. Aí os especialistas em artes ficaram, peraí, quem disse que era de verdade, né? Afinal, não é tão difícil pintar um negócio desse. E eles fizeram vários exames, vários especialistas, e falaram que era de verdade. Mas aí tem um cara que usou técnicas de caos, e aparentemente o Pollock, o jeito que ele fazia, ele jogava tinta com pincel, às vezes jogava muito, às vezes jogava pouco, sabe? Tinha uma certa dinâmica ali, e viram que, se eu me lembro correto, era mentira. A conclusão diz que é mentira. Esse quadro aqui não foi pintado pelo Jason Pollock, alguém tentando imitar. Talvez eu esteja errando a história, mas tem alguma coisa assim. Aí, fizeram alguma análise ali. O que só por si só já torna o quadro interessante.
Né? O mesmo falso é interessante agora porque tem uma história toda por trás dele. O seu coração bate caoticamente. Se seu coração bater perfeitamente, ritmicamente, você morre por alguma razão que eu não sei qual é. Então, seu coração é caótico, tem batidas grandes, batidas pequenas. Tá, e eu quero acabar com só uma coisa aqui. Não, tá. Aqui eu tentei achar aplicações de caos em economia. E não tem muitos, e as poucas que eu achei não pareceram ser muito interessantes. Então, só caos. O que eu acho mais interessante é essa ideia do princípio do negócio, que prevê, isso é uma prova matemática que prevê. De novo, em princípio, é possível, mas na prática não, porque você não consegue medir as condições iniciais com cuidado suficiente. Aí você diz assim, mas com o futuro, com a tecnologia, os nossos instrumentos vão ficar mais precisos. Sim, aí você vai ganhar alguma janela de previsão, só empurrar a sua janela de previsão um pouco para frente, mas o exponencial, a não linearidade do sistema é mais forte do que você, é mais forte do que a sua capacidade tecnológica de melhorar a precisão dos instrumentos. Então, em princípio, sim, você poderia prever, mas na prática você não consegue. Esse paper aqui, ele tenta aplicar para a economia, assim, eu li e não entendi, eu queria saber qual era o parâmetro de ordem, eu queria assim, que é o R aqui da economia? Tem que ser alguma coisa assim da temperatura da economia, ou das expectativas, tem que ser alguma coisa assim, né, que nem a reprodução numa população, a economia deve ser investimento, porque alguma coisa que faz as pessoas investirem e irem à falência. Talvez seja expectativas, mas eu não consegui entender muito bem esse trabalho. Tá. Aí, a última coisa, eu queria fazer isso aqui. Deixa eu achar, eu quero botar o vídeo do Strogatz falando, porque aqui é no final do lecture dele, acho que é o último lecture, um dos últimos lectures, e ele vai falar, então, ele vai fazer essa metáfora assim, do termômetro da complexidade. O que a gente sabe, o que a gente não sabe ainda, e o que a gente pode saber, o que a gente tem que buscar. Deixa eu achar lá, eu não engatilhei esse aqui ainda, mas vocês vão ver que é bem interessante. E aí eu vou parar depois disso. Stetson. Espera aí que o meu Dropbox tem que fazer o download disso aqui. Tá, deixa eu botar lá agora, para vocês verem. Olha como ele fala, welcome back to chaos. The moment of truth for the science of chaos. Não falou, essa vez ele não falou. Então, deixa eu botar no minuto 21 e 19. Isso que dava uns 3 ou 4 minutos, da gente para. And limitations of chaos theory more clearly. Let me give you a metaphor. Consider where chaos theory, the type that we've been developing so far in the course, resides on a metaphorical thermometer of complexity. Now, on a real thermometer, the coldest temperatures would be at the bottom, and that's what I'm trying to indicate here. It's a bit of a silly sketch, I realize, but I hope it will help you think about where chaos theory sits in relation to the problems ahead. The bottom of the thermometer is where order lives. This is the realm of regular, well-behaved systems that Newtonian science mastered and that many great scientists are continuing to study today.
the world of order, the Newtonian clockwork world and all that followed from it. For a long time, that was the only part of science that existed in physics and math. But now you see there are more places to go on the thermometer. In the old days, we didn't even think about points higher up. They were forbidden. They were no man's land. But the chaos theorists were the first to turn up the heat. They turned up the heat a bit by stressing the system in some way, forcing it out of equilibrium, forcing it to feed back on itself, something to make it take that transition into chaos. Now look at the three columns next to the thermometer of complexity on the left. I try to categorize things by their complexity in various ways. Are they complicated in time? Are they complicated in space? Are underlying laws known that govern these systems? And then on the right, I try to list words that we associate with the different kinds of problems that occur when we have various ingredients in this menu. So notice at the very bottom, we would say the behavior in time is simple, the behavior in space is simple, and the laws are known. That's the world of order. Moving up one step, we get to the world we've been studying, the world of chaos. But it's not total chaos. It's not the colloquial concept of a riotous confusion. It's a chaos that lives right next door to regularity. It's just past the brink. And this is where the breakthroughs we've been talking about occurred. The breakthroughs of the 1980s, the culmination of the story we've been telling so far. On the one hand, well, these breakthroughs inspired a giddy sense of triumph, deservedly so, for all that had been discovered about chaos, and especially about the transitions from order into chaos. Humanity had never understood much about chaos at all until this point. This had been totally virgin territory, unexplored, a scientific no man's land. But you have to appreciate this was just the first step. This is a long journey that we'll be taking for the next century and maybe beyond. Look at what defines chaos. The behavior in time is complex. Yes, that was the news. We could now handle temporal complexity of a certain type. But we made sure that the systems were still simple in space. That's what I was talking about, stirring that chemical reaction, lining up the roles with the magnetic field in the convection experiment. You have to keep it simple in space, or the theory as developed so far doesn't work and doesn't apply. And the laws were known. These are either systems governed by chemical reactions where we know the kinetic equations, or by Newton's laws for mechanical systems. So the laws were known, spatial behavior simple, but time still complex. Next up on the thermometer are systems that we allowed to start varying wildly in space. We're turning up the heat more. Now they're varying wildly in space as well as time. Here think about turbulence in a roiling pot of water, or fibrillation in a quivering heart. We don't understand those systems very well yet. But we do have hope of understanding them because the laws of fluid mechanics are known. They've been known for 150 years. In fact, fluid mechanics is a good way. Studying turbulence is a well-known quagmire. That is a monster hard problem. Heisenberg, the great Heisenberg of Heisenberg uncertainty principle, started working on turbulence at one point in his career and realized that wasn't a good idea. Turbulence will ruin you. Scientifically. That is probably the hardest problem in classical physics, still unsolved, and Heisenberg got out of there for quantum mechanics, which by comparison was easy. I'm being a little bit silly, but it was. Turbulence is still not very well understood, whereas quantum mechanics, we have nailed it. So, but we do have hope of understanding turbulence because the laws governing it are known. They've been known for 150 years. It's sort of like what Poincaré faced with the three-body problem. We know the laws, but we're just not able to see our way into their consequences. That's what remains. Also, when I mentioned fibrillation, that's a little bit higher on the complexity thermometer in the sense that although the laws of cardiac electrophysiology are not completely known yet, we're learning more about them every day. Biology and mathematics and physics are combining to help us understand the arrhythmias of the heart. So we'll get there. But then above that, we see what I'm just calling complex systems. This is at the boiling point. These are the most complex, unpredictable systems we can imagine with billions of interconnected variables. Think about everything that we don't understand at all. The global economy, human society, the workings of the human brain.
É ali que eu queria chegar. The global economy está lá em cima, né, no sistema complexo, muitas partes diferentes. I mean, we know little bits. We know a little bit about how neurons work. We know how certain regions of the brain are doing, but we don't really understand the functioning of the whole brain. Of course not. That's going to take us a long time. And in these cases, in problems like this, we don't even know the laws. We don't even know if the laws exist or if they might be changing. The point is, the parts of chaos theory that we've been developing so far live in a very cool part of the thermometer. In their enthusiasm, understandably, some people in the 1980s tried to apply this mild form of chaos theory to much hotter systems. There were papers written about chaos in the stock market, chaos in turbulence. Tá, deixa eu parar ali. Então, você viu que a última coisa que ele falou, então, naquele entusiasmo na década de 80, de caos, isso aqui vai resolver tudo, vamos aplicar para a economia, como a gente viu aquele paper que eu mostrei, e não funcionou, mas a ideia, porque sistema, economia, cérebro, essas coisas são sistemas mais complexos ainda. Então, se a gente não consegue prever um sistema caótico que está lá embaixo no termômetro de complexidade, um sistema complexo muito mais difícil ainda. Então tá, deixa eu parar aqui, porque a gente já foi muito tempo. Alguém tem algum comentário sobre caos? Então tá bom. Então, deixa eu recapitular aqui que a gente combinou. A próxima aula eu vou falar sobre complexidade e educação. Coisa exploratória. Eu vou tentar, não vai ser toda certinha, e para depois lançar a gente, na próxima semana não tem aula, mas aí na outra semana, daí o Guilherme e o João Vitor vão também tratar dessa ideia de educação e complexidade, e o texto que daí fica para essa aula é aquele texto do Life Finds a Way, capítulo 9, do Wagner, que está no Google Drive. Então é isso, então tá bom, até sexta-feira.